Ó, nessa questão 16 diz assim: o sistema de numeração são largamente utilizados em sistemas decimais digitais e em diversas outras opções. Eles possibilitam a escrita de diversos números em outra forma de acordo com o dado sistema. Considere o exemplo a seguir. O numeral 234 na base decimal pode ser representado da seguinte forma. Aí ele faz a descrição aqui, né? 2 vezes 10 a segunda, mais 3 vezes 10 3 vezes 10 a primeira, mais 4 vezes 10 a zero. Aí de já o 32 na base 5, né? Pode ser escrito da seguinte forma, né? Ele faz a descrição, que aí a gente nota que seria 32 na base 5 é equivalente a 17 na base 10. Aí ó, o que ele vai falar. A base tem a numeração que o numeral 23 do sistema decimal se escreve 337. Então, vê, ele demonstrou aqui para a gente nesse começo como é que a gente faz para ir de uma base de volta para a base 10, né? Ó, nota que o 35 estava na base 5, né? E aí ele fez os processos, né? Então ele pegou o valor que estava na unidade, né? Então aqui na unidade e dezena. Então ele pegou o valor que estava na unidade e foi multiplicando pela base. E aí esses expoentes começam no zero e vão aumentando, né? Só para a gente lembrar esse esqueminha, né? Então, vê, ele fez esse processo. Quando ele fez, só recolocando aqui, né? 2, 5 elevado a zero é 1, né? Mais 3, 5 elevado à primeira é 5, né? Então, 2 mais 15, 17. Beleza? Então, o 17 é o equivalente a esse valor de 32 na base 5, beleza? Então, se a gente usar o sistema decimal, né, 32, né, na base 5 é o equivalente a 17. Então, vamos só lembrar, né? Então, tem dois processos principais que a gente acaba usando. O primeiro é a base, sair da base 10 para ir para uma base qualquer. Eu vou colocar a base 5 aqui só para a gente pensar. Feito, ele entregou. Então, o valor que a gente tinha era 17 na base 10. Então, o 17 na base 10, eu vou querer transformar ele para a base 5. Aí eu vou pegar isso aí e dividir, não, 3, aqui vai dar 2. A gente pega o resto e volta, né? Então, a gente sabe que vai ficar igual a 32 na base 5. Então, a gente fez o processo de sair da base 10 e voltar para a base 5. Aí agora, se a gente fizesse, como é que a gente quer voltar, né? Então, só para a gente entender esses processos, a gente está na base 5 e quer voltar para a base 10. O que é que a gente faz? A gente trabalha com os expoentes, né? A gente pega o 32 e faz aquele processo, né? 5 elevado a zero vezes 2 mais 5 elevado a primeira vezes 3, tá? Então a grande questão quando a gente está trabalhando com uma mudança de sistema decimal é entender onde a gente se encontra. É entender se o meu número está no sistema decimal ou se o meu número está no sistema na base qualquer, beleza? Então nessa situação aqui, ó, deixa eu apagar aqui, o que é que vai acontecer? Ó, ele falou pra gente que 223 está em que base? Na base 10, tá? Do sistema decimal. Aí ele quer saber qual é a base que 237 é equivalente a 223 na base 10. Então vamos ler de novo, muito cuidado, que é onde a galera acaba se atrapalhando. A base do sistema de numeração em que 223 do sistema decimal, então a gente ficou, quem é que está no sistema decimal? 223. Se escreve 337. Então ele quer saber qual é a base que vai estar o 337 para que ela seja 223 na base 10. Então, foi o processo que ele mostrou para a gente. Ó. 337 está numa base que a gente não conhece. É a base x. E ele quer que isso daqui no final resulte em 223. Não é isso? Ó, então eu estou saindo de uma base que eu
não sei qual é, e quero ir para a base 10, né? Que nem a base 10. Então a gente trabalha com os expoentes, beleza? Só que vê, você pode se perguntar assim, ó, olhando para cá, vou colocar 337 na base x, só olhando para ele. A gente não sabe quanto equivale essa base. Mas como é que a gente trabalharia, né? Se aqui fosse o 5, né? A gente não faria x elevado a zero vezes 7 mais x elevado à primeira vezes 3 mais x elevado ao quadrado vezes 3. Então, esse processo todo é o que a gente faria, né? Deixa eu só reescrever aqui. Ó, vou colocar 3 vezes x ao quadrado, 3x ao quadrado, mais 3x à primeira, 3x. X elevado a zero é 1, vezes 7, 7, né? Então, quando a gente... Isso aqui é o equivalente a gente fazer a transformação da base, né? A gente não conhece a base, a gente colocou aqui, ó, e a gente acabou chegando nessa relação. Aí vê, essa relação daqui, ó, ela precisa ser igual a quanto? No final, ela tem que ser igual a 223 na base 10. Beleza? Então, montamos uma situação que descreve uma equação de segundo grau. Então, só para a gente recapitular, eu tenho um valor que está na base, numa base qualquer, né? E aí, o que é que a gente faz? A gente quer voltar para a base 10. Então, eu vou pegar a base, né? E vou trabalhando com os valores que estão na unidade de dezena de centena. Foi o que a gente fez aqui, ó. Beleza? Fizemos isso, achamos uma relação. A gente sabe que no final esse resultado tem que ser igual a 223. E aí eu vou passar esse 223 para lá. Aqui está somando, ele vai passar subtraindo, né? Então vai ficar... Quando passar para cá, vai ficar menos 216. Isso daqui é igual a zero, tá bom? Ó, se a gente tem esse valor daqui, né, essa equação, eu posso simplificar por 3 ela. Como é que a gente sabe se vai poder simplificar por 3 ou não? Quando ela tiver igual a zero, ó. Quando esse valor for igual a zero, a gente pode fazer essa simplificação, tá certo? Então, ó, x ao quadrado, né? Estou dividindo toda a equação por 3. Então, aqui a gente vai acabar mais numa continha de equação do segundo grau, tá? Então, a parte mesmo do assunto terminou aqui em cima, já tinha terminado, né? Agora é conta, tranquilo? Então, quando a gente dividir isso aqui dá 72, né? Isso daqui tem que ser igual a zero. Aí agora, vamos só lembrar, né? Vou fazer da maneira mais tradicional. Opa! Só para a gente acabar revisando, né? Então, como é que a gente faz? A gente vai colocar aqui os valores, né? Então, lembra, quem tá... Vou colocar aqui do lado só para a gente lembrar. X, AX mais BX mais C, né? O que é que a gente lembra? Quem está com o expoente, né? Ao quadrado é o A, né? Então, o A aqui seria 1, né? O B, que é quem está com o X, né? A primeira, é 1 também. E o C aqui é menos 72. Tá certo? Então, só para a gente lembrar a forma da equação do segundo grau, para a gente fazer Bhaskara agora, tá? Então, vai ficar delta é B ao quadrado menos 4A vezes C. O B, a gente sabe que é 1, né? Então, vai ficar 1 ao quadrado menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 72. Então, aqui vai ficar 1, ó. Aqui, menos com mais, né? Então, menos 4 vezes 1, menos 4, né? Vezes menos 72, não é? Então, quando a gente multiplicar isso daqui por 4, isso daqui vai ficar mais, né? Menos com menos, mais 288. Beleza? Ó, 288, quando a gente somasse, vai dar igual a 289. Temos dois caminhos agora, né? Pegar o 289 e sair fatorando, né? Ou a gente pode pensar assim, ó. Se a gente for analisar, vamos pensar em uma raiz que está ali perto, né? Então, ó, se tu fizesse, sei lá, 17, eita, não, vamos fazer 16 vezes 16.
16 vezes 16, vamos dizer que você já sabia, é 256. Aí você vai pensar assim agora, ó, só para estratégia, mas para a gente fazer esse cálculo. Se ele tem um final 9, quando a gente multiplicasse, né? Então, sei lá, 17 vezes 17. O último número que daria aqui não seria 9? Então, esse final aqui, que daria 9, pode ser uma possibilidade. Aí eu acabaria checando ele e ia notar que esse número realmente seria 289. Se você não conseguisse fazer isso, vai fatorando, beleza? Então, ó, a gente já descobriu que essa raiz aqui seria a raiz de 289. Se não conseguir, fatora, né? E aí também chega. Então vamos só lembrar, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes a. Então, menos b, né? A gente sabe que o b vale 1, não foi? Então vai ficar menos 1, mais ou menos. A gente viu que essa raiz de 289 vale 17, não foi? Então seria 17 sobre 2 vezes a, e o a é 1, né? Então a não vai interferir. Ó, vou pegar primeiro o valor com mais, não é? Porque se eu usar o valor menos, eu vou gerar uma resposta negativa, né? Mas eu vou fazer aqui, eu vou fazer os dois, tá? Então a primeira, né, o x' ou x1, né, que a gente pode acabar chamando, a gente vai ficar com menos 1 mais 17 sobre 2. Aí, menos 1 mais 17 dá 16 sobre 2, 8. Se a gente fosse fazer o outro, né, a gente ia ficar com menos 1, né, menos 17 sobre 2. Vai dar menos 18 sobre 2. Menos 18 por 2 dá menos 9. Essa resposta a gente não pode usar, não é? Vai ser essa daqui. Tranquilo? Então, ó, resposta, a gente achou que essa base que ele vai ter vai ser que base? A base 8. Tranquilo? Gabarito letra A.